Qual título é melhor para marcação ao mercado? Tesouro IPCA+, ou pré-fixado? Hoje eu vou te dar respostas por meio de exemplos reais, matemática e lógica. E talvez você consiga perceber algo que a maioria dos investidores não percebe. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, para não perder mais nenhum conteúdo sobre investimentos aqui. Então vamos lá. IPCA+. O que é o título? Ele é um título híbrido. Já vou te explicar o que é isso. E ele é atrelado à inflação. Aqui eu peguei as informações do Tesouro IPCA+ 2040, para conseguir o exemplo. Aqui tem o preço unitário, 1.690. Guarda bem essa informação que vai ser muito importante para esse vídeo. E aqui tem a rentabilidade, IPCA+, 7,20% ao ano. O que isso quer dizer? 7,20% é uma taxa pré-fixada, que é uma rentabilidade já contratada que não vai mudar. E o IPCA+, é uma taxa pós-fixada. O que isso quer dizer? Que ela muda o decorrer do tempo, certo? Porque ela é atrelada à inflação. Sempre que a inflação aumenta, ela também aumenta e vice-versa. O que é importante para você perceber? Com esse título, você consegue ter um ganho real acima da inflação. Ou seja, você sempre vai ficar rico, porque você vai estar ganhando mais e aumentando seu poder de compra, em vez de ficar abaixo do poder de compra. E agora o tesouro pré-fixado. Ele é muito mais simples. Ele é literalmente o que significa renda fixa em determinado modo, né? Você vai ter uma taxa única pré-fixada. Aqui eu peguei 2032 como exemplo. Ele tem a taxa de 3,30% ao ano. Se você investir nele, ele vai te retornar isso no vencimento. E aqui também tem o preço unitário, 482. Você percebe que o preço é um pouco muito menor que o IPCA, né? Agora o cenário 1. Se levar ambos ao vencimento, o que acontece? Título IPCA+ 2040. Vai ter a rentabilidade contratada. Se investir os R$100 em uma taxa de IPCA+ 7,20% ao ano, vai ter no vencimento R$ 454,16 antes de dar sua parte para o leão, né? Aqui é muito importante você ver que esse cálculo é se o IPCA continuar igual. O que não vai acontecer, a inflação sobe e desce com o passar do tempo, mas é uma boa média para você ter uma ideia. E agora o título pré-fixado 2032. O que acontece se levar até o vencimento? Vai ter a rentabilidade contratada. Se investir o 100 em uma taxa de 3,20% ao ano, vai ter no vencimento R$ 208,22 antes de sua parte para o leão. O que isso quer dizer? Você percebe que os dois são bem parecidos nisso. A única diferença do IPCA+ 2040, né, é que tem a parte pós-fixada, que é o IPCA+. Mas, se você investir os dois até o vencimento, não importa o que o mercado aconteça, você vai ter a sua taxa contratada. Agora vamos lá para a parte muito importante do vídeo. Mas se você não quiser levar até o vencimento, se você quiser resgatar antes, o que vai acontecer com o seu título? Como que ele vai se comportar durante esse tempo? Aí que entra a marcação ao mercado, que é muito importante você entender. Vamos primeiro no Tesouro Pré-fixado 2032. O preço final do seu título é R$1.000. Todo Tesouro Pré-fixado é isso. O que isso significa? Aqui está o 2032 no dia de hoje que eu peguei. R$ 482 o preço unitário a uma rentabilidade de 3,30%. O que isso quer dizer? Se você investir R$ 482, ou seja, comprar um título inteiro do pré-fixado, nessa rentabilidade, lá no vencimento você vai receber R$1.000. Mas como que o Tesouro Direto, né, calcula o preço de hoje? Por meio dessa formulazinha aqui, ó. R$1.000, né? 1.000, que é o preço final do título, dividido por 1 mais rentabilidade, que aqui no caso seria 3,30%, aí você não vai colocar 3,30 não, você vai colocar 0,133, né? Elevado a N. O que é esse N? Ao tempo pro vencimento, que aqui seria 7 anos, certo? É muito importante você ter isso daqui na mente. Não dá para fazer esse cálculo com IPCA, porque não vai ser R$1.000 o título final, porque está atrelado à inflação, ou seja, o preço final vai ser muito maior do que R$1.000. Resumindo a marcação ao mercado, nada mais é que trazer o valor futuro para o valor presente por meio dessa forma. Mas aí você vai me falar, não sou muito chegado à matemática, não sou muito dessas de fórmula difícil, mas você não precisa saber disso. Você só tem que ter uma ideia disso, que tem a ver com o tempo e a rentabilidade. Agora a parte mais importante do vídeo, fundamento da marcação ao mercado. Você precisa prestar muita atenção e ter gravado na mente essa frase aqui, ó. Quando a taxa sobe, o preço desce. Se você quiser também, o contrário é verdadeiro, né? Se o preço sobe, a taxa desce. Você pode basear-se no preço, mas eu prefiro na taxa. Vou fazer um exemplo bem didático aqui, ó, para vocês conseguirem entender a matemática por trás disso. Vamos pensar que esse é um tesouro pré-fixado e o preço unitário dele está R$400, né? Um título é R$400. Vamos supor que a taxa seja 11% ao ano.
De acordo com o fundamento, o que vocês acham que acontece se a taxa sobe para 12%? O preço desce. Vamos supor que desce para 350. Agora, o contrário, de 11%, a taxa desce para 9%. O que acontece? O preço vai subir. Vamos supor para 500. Claro, essas variações aqui é tudo ilustrativa. Dificilmente vai acontecer de um dia para o outro 1% aumentar ou 2% cair numa taxa. Mas por que isso acontece? Vamos supor, tipo, R$400. Vamos supor que é tudo no mesmo dia. Se não tem essa variação. R$400 tem que ter um esforço de 11% ao ano para chegar aos 1.000 final do pré-fixado. Por isso que eu peguei o pré-fixado, que é mais fácil de você entender esse final. R$400 precisa esforçar 11% ao ano para chegar aos R$1.000, né? Só que se abaixou para 350, o esforço não vai aumentar? Se abaixou, né, o preço para 350, o esforço vai aumentar. Por isso que o esforço, a taxa, né, a taxa aumenta para 12%. Mas, se o preço aumenta, o seu esforço é bem menor para chegar aos R$1.000. O seu esforço pode ser 9% ao ano, entendeu? Por isso que essa a variação da taxa. Aí você vai me fazer a pergunta, por que essa taxa varia? Eu juntei algumas coisas aqui para vocês. Juros futuros variam todo dia, mercado reage à inflação, Selic, fiscal, exterior, e os títulos acompanham essas expectativas do mercado, né? Agora, guarda na sua mente essa frase aqui que você vai entender um pouquinho. O preço do título não muda sozinho, ele reage ao humor do mercado. É o mercado que dita como que o título vai se comportar. Mas antes de tudo, vou só pedir desculpa que esse vídeo provavelmente vai estar cheio de cortes. Por quê? Porque esse documento deu algum erro que está demorando muito para mudar de slide. A cada slide é uns 10 segundos no mínimo, por isso que está cheio de corte. Mas vamos lá. Erro comum entre os vencedores que eu tenho certeza que muitos de vocês, quando eram iniciantes, cometeram. Compram um título de longo prazo, por exemplo, PSA 2040, que é daqui 14 anos praticamente, né? Sem saber sobre essa variação da marcação ao mercado, né? E ficam perdidos quando o título fica negativo. Tenho certeza que você na sua carteira já teve um título que ficou negativo. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que eu faço? Como que eu estou tendo prejuízo na renda fixa? Não era para eu ter. Mas é exatamente essa falta de conhecimento dos investidores que traz essa incerteza para vocês. Outro erro muito comum entre os investidores é entre aqueles que já conhecem a marcação ao mercado. Quase o contrário disso. Eles conhecem a marcação ao mercado, sabem dessa estratégia, sabe da variação dos preços, né? Só que não usam como uma estratégia em si formada e fechadinha. Às vezes compram numa janela errada, né? Vendem pior ainda, ou resgatam sem saber onde colocar o dinheiro. Ou pior ainda, resgata e vai ter que pagar aquele caminhão de imposto, talvez 30 dias antes dos 30 dias, né? IOF, ou paga muito imposto e acaba tendo uma rentabilidade muito menor do que se deixasse no vencimento. Então não adianta ter uma estratégia ótima, que é a marcação ao mercado, se você não saber usá-la, né? Agora vamos lá, porque vocês vieram para esse vídeo, né? Qual que é o melhor? Tesouro IPCA+, ou pré-fixado? Claro, eu não consigo te dar a fórmula mágica, tipo, esse daqui é o melhor, certeza absoluta. Não, cada investidor tem a sua estratégia, tem por que vai investir nele, e vocês têm que fazer vocês mesmos essa estratégia, esse pensamento. Mas eu vou trazer alguns motivos, porque que a minha opinião é de que um é melhor para marcação ao mercado, não quer dizer que é melhor para você ter na sua carteira. O fundamento é o mesmo, o que muda é o contexto, como eu falei. O fundamento da marcação ao mercado, quando a taxa sobe e o preço desce, é o mesmo para os dois, tanto para o pré-fixado ou IPCA+. Mas vamos perceber um negocinho aqui, voltando naquela fórmula. Eu vou colocar aqui na edição, porque como eu falei, não estou conseguindo voltar muito rápido nos slides. Qual que é o único fator exponencial na fórmula? O tempo. Aí você vai perguntar, qual título é mais longo, pré-fixado ou IPCA? Eu acho que você já sabe, né? O IPCA. Então, ele pode ser considerado um melhor título para marcação ao mercado, porque ele tem uma variação maior, né? Do que o pré-fixado pelo tempo, pelo período longo, né? De vencimento. Aí, com isso, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior, por estar atrelado a um tempo maior. Claro, isso daqui não é uma verdade absoluta. Pode ter muitas janelas de oportunidade melhor no pré-fixado, que vai trazer uma rentabilidade muito maior ao IPCA+. Mas, nas probabilidades, envolvendo o tempo, né, a variação do IPCA+, é maior e, por isso, pode sim trazer uma rentabilidade muito maior. Espero você que, vendo esse vídeo, você entenda que não existe um título abissal, o top 1 das galáxias, o melhor de todos. E sim, estratégias melhores, momentos melhores, janelas melhores para cada investidor, cada carteira
É tudo muito pessoal. Agora, se esse vídeo te ajudar a entender um pouquinho mais da marcação ao mercado, deixa o like aqui e comenta. Qual que você prefere, IPCA+, ou pré-fixado? Não é porque eu falei que a estratégia de marcação ao mercado pode ser usada melhor no IPCA+, que ele sempre vai ser o melhor. Quero ouvir de vocês. Qual que vocês preferem?